Arroz com feijão. Olá, meu nome é Andressa Bazejo, sou nutricionista pela Universidade Federal de Santa Catarina e mestra e doutora em Alimentos e Nutrição pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente, sou pesquisadora de pós-doutorado na área de Alimentos e Nutrição e também professora colaboradora da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp. Neste episódio do Arroz com Feijão, quero conversar com você sobre um dos alimentos que pode ser considerado a representação do povo brasileiro na forma de grãos, os feijões. Se eles ainda não fazem parte da sua dieta regularmente, espero que durante os próximos minutos eu possa te apresentar bons motivos para que isso mude. Além de carregarem consigo uma rica composição química e nutricional, essas leguminosas são parte inerente de nossa cultura alimentar e fazem parte da identidade de muitos países da América Latina, da África e da Ásia. Os feijões comuns, como os feijões carioca, preto e vermelho, são originários das Américas e os primeiros registros da planta foram documentados no México e no Peru. No Brasil, sua domesticação ocorreu primordialmente por meio de povos indígenas. É importante ressaltar que durante o período do Brasil colonial, os plantios de feijão foram considerados como culturas agrícolas paralelas, que serviam como uma das principais fontes de subsistência para pessoas escravizadas. Hoje, as principais variedades de feijão produzidas e comercializadas no país são o feijão carioca e o feijão preto, tendo o consumo do feijão carioca predominante na mesa da maioria dos brasileiros. Apesar de fazer parte de outra espécie botânica, o feijão calpi, também conhecido como feijão fradinho ou feijão de corda, tem fundamental importância na culinária da região Nordeste, sendo amplamente consumido em diferentes preparações culinárias. O cultivo dessas leguminosas é particularmente interessante do ponto de vista de produção. Os feijões são capazes de fixar o nitrogênio atmosférico, melhorando a nutrição dos solos e contribuindo com a garantia de sistemas alimentares mais sustentáveis. Então, podemos dizer que os feijões podem contribuir tanto com a nutrição dos solos como das pessoas. Não é à toa que o consumo e o cultivo sustentável de feijões vem sendo valorizado e amplamente recomendado por diferentes organizações, tanto nacionais como internacionais. Um bom exemplo é que a FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, designou o dia 10 de fevereiro como uma data para celebrar e compartilhar conhecimentos sobre as pulses, grupo do qual os feijões fazem parte. As pulses, palavra que vem do latim pulse e que significa caldo grosso, são sementes secas, comestíveis, que crescem dentro de vagens e primordialmente são destinadas ao consumo em sua forma integral, apresentando diferentes formas, tamanhos e cores. Além dos feijões, as favas, o grão de bico, as ervilhas secas e as lentilhas também fazem parte desse grupo. Como são sementes em estágio de dormência, as pulses concentram os diferentes nutrientes que viabilizam a germinação e a propagação de novas plantas, se forem estimuladas. Por essa razão, elas são consideradas boas fontes de proteínas, nas quais podemos encontrar diversos aminoácidos essenciais, carboidratos e também fibras alimentares, além de vitaminas e minerais. Por outro lado, o conteúdo de gordura destes grãos é baixo. E já que estamos falando sobre qualidade nutricional, você já ouviu dizer que o consumo de arroz com feijão é uma combinação nutricionalmente perfeita? Provavelmente sim. Mas você sabe o porquê?
Isso se deve à qualidade proteica resultante do consumo conjunto desses alimentos, que é capaz de fornecer quantidade suficiente de aminoácidos essenciais. Os aminoácidos são as partes mais elementares das proteínas, e o consumo de alguns deles, especificamente 9, deve ser feito pela dieta, pois nosso corpo é incapaz de sintetizá-los por meio de vias endógenas. Trocando em miúdos, enquanto no feijão o aminoácido essencial metionina é encontrado em baixas quantidades, o que podemos chamar de aminoácido limitante, e a lisina em boas quantidades, no arroz a lisina é o aminoácido limitante e a metionina é encontrada em altas quantidades. Juntos, o arroz com feijão se complementam. Além disso, a combinação de nutrientes com outras substâncias bioativas presentes em feijões pode ser capaz de exercer benefícios ao organismo. Podemos destacar aqui alguns dos pigmentos encontrados nas cascas de feijões coloridos. Em feijões pretos, vermelhos e no feijão rosinha, por exemplo, encontramos boas quantidades de antocianinas, que são os pigmentos responsáveis por um amplo espectro de cores, especialmente tonalidades roxas e avermelhadas. Este mesmo grupo de moléculas é o que confere cor a morangos e também a jabuticaba. Estudos experimentais realizados em animais e em cultura de células humanas apontam que os efeitos benéficos desses compostos incluem a melhora da cognição, a redução da inflamação crônica e de suas consequências em diferentes doenças, ação sobre enzimas e hormônios relacionados a mecanismos de controle de fome e de saciedade e também ao metabolismo de nutrientes, além da modulação da microbiota intestinal. Se você quiser saber mais sobre o que são compostos bioativos e como eles podem atuar em prol da nossa saúde, ouça o episódio número 54, aqui do Prato de Ciência, que trata especificamente sobre esse tema. Mas nem tudo são flores. Apesar da tamanha qualidade nutricional e os benefícios à saúde provenientes do consumo regular de feijões, muitas pessoas experimentam uma sensação de desconforto abdominal após consumi-los, o que tem grande influência na decisão de incluir ou não os feijões na alimentação. Isso acontece devido à presença de alguns carboidratos, como a rafinose e a estaquiose, que não são digeridos pelas enzimas do nosso trato gastrointestinal e acabam sendo metabolizados por alguns micro-organismos na microbiota intestinal, através de mecanismos fermentativos. Devido às variações na composição dessa microbiota, algumas pessoas são mais sensíveis ao acúmulo e à metabolização destes carboidratos, o que explica o fato de algumas pessoas sentirem mais desconforto do que outras. Mas a boa notícia é que a aplicação de técnicas culinárias pode ser capaz de reduzir de maneira significativa a quantidade destes carboidratos. A primeira delas é a prática do remolho, que nada mais é do que deixar os grãos imersos em água por no mínimo 12 horas antes de cozinhá-los. Depois disso, a água deve ser trocada e o feijão deve ser cozido em outra água, preferencialmente com a adição de 1 ou 2 folhas de louro. Outra opção é consumir feijões com menor concentração desses carboidratos, como é o caso do feijão azuki ou outros feijões orientais, que possuem baixos teores de carboidratos não digeríveis. Além disso, os brotos de feijão possuem concentrações baixíssimas ou até mesmo nulas dessas substâncias, em contraste com um maior conteúdo de alguns aminoácidos e compostos bioativos. Que tal inovar no cardápio e experimentar incluir brotos de feijão na sua dieta? Agora que já conhecemos um pouco da importância nutricional dos feijões para as pessoas, vamos descobrir por que eles também são importantes para os solos e para o desenvolvimento de sistemas alimentares sustentáveis. Como eu disse no início do episódio, o cultivo de feijões e das demais pulses tem a capacidade de fixar o nitrogênio. Isso ocorre porque alguns micro-organismos presentes no solo crescem de maneira simbiótica com as raízes das leguminosas, metabolizando o nitrogênio atmosférico,
tanto para o crescimento da planta como para a nutrição do solo, sendo capazes de adicionar de 30 a 40 quilos de nitrogênio ao solo por hectare de plantação. Para entender melhor essa dimensão, pense que 1 hectare equivale a um campo de futebol. Considerando que o nitrogênio é necessário para o desenvolvimento das plantas, a capacidade intrínseca das pulses em fixar esse composto a partir da atmosfera reduz a necessidade do uso de fertilizantes. Isso também proporciona um solo mais rico para as plantações subsequentes, idealmente em sistemas de rotação de culturas, favorecendo assim a diversidade alimentar. Além desse importante papel na nutrição do solo, diminuindo a necessidade do uso de fertilizantes, o cultivo de feijões e das demais pulses é bastante resiliente. Ele necessita de baixas quantidades de água quando comparado a outras culturas e é mais tolerante às secas e a mudanças de clima, uma dura realidade que cada vez mais nos assola. Com relação ao cultivo dos feijões, é importante refletirmos sobre quem são os principais atores sociais envolvidos na produção desses grãos. Em diferentes partes do mundo, essa responsabilidade fica a cargo de mulheres camponesas. Incentivar sua produção e consumo também é uma forma de contribuir com a autonomia e o protagonismo de renda das mulheres, que são fatores importantes nos caminhos da equidade de gênero. Da mesma forma, povos tradicionais, como os quilombolas, e também os assentados em assentamentos e acampamentos do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, contribuem grandemente com boa parte da produção desse gênero alimentício no país. Nesse cenário, o plantio de diferentes variedades, trocas e guarda de sementes crioulas são medidas interessantes para a busca da soberania alimentar e o resgate da cultura alimentar dos feijões. Do ponto de vista do processamento, as cadeias produtivas do feijão são curtas. Isso é, possuem poucas etapas entre a produção no campo e a mesa no consumidor. Os feijões, como as demais pulses, possuem baixa quantidade de água livre e essa característica confere a eles uma longa vida de prateleira. Se forem estocados em embalagens protegidas do ar e da umidade externa, podem durar por muitos meses com segurança. Com base em todas essas informações, podemos perceber o quanto os feijões são nutritivos e que são aliados no caminho para um futuro sustentável. Como dito no início do episódio, a domesticação desses grãos foi e segue sendo importante na garantia da segurança alimentar e nutricional de diferentes populações. Fatores como baixo preço, alto rendimento, aliado ao conhecimento sobre o impacto ambiental causado pela produção de proteínas de origem animal, pode vir a ampliar os caminhos para o consumo e o cultivo de feijões em várias partes do mundo. Por fim, é importante ter em conta que, além da nutrição e do sabor, os feijões têm uma grande importância cultural e social. Hoje, já sabemos que nossas escolhas alimentares não impactam apenas em nossa própria saúde, mas em nossa relação com o planeta. Por isso, lembre-se, incluir os feijões na alimentação diária de diferentes variedades, intercalados com outras pulses, é uma forma de adicionar sabor, nutrição, diversidade e também consciência à sua dieta. Obrigada por me acompanhar até aqui. Não esqueça de compartilhar o Prato de Ciência com a família e os amigos. Até mais!